Gravando agora, vamos lá. Gravando. Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Você que está ligando agora aí no Conexões Democráticas, eu sou o Mauai de São Paulo. Estamos aqui para mais uma conversação sobre democracia. Como é que a gente pode conviver melhor e melhor modo de vida através da convivência democrática. Então, Mauai, um grande abraço aqui com o pessoal. Por favor, com vocês aí. Rafael e Juiz de Fora. Eu estou aqui também em Londres, mas é Juiz de Fora. Uau! Eu sou o Severino e eu estou aqui em Alto Paraíso de Goiás. E Diogo Dutra, também em São Paulo, capital. Muito bom, queridos. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês para o nosso papo aí, para essa gravação, onde a gente vai explorar. Hoje, especialmente no episódio 2, já tivemos o episódio 1, onde falamos sobre autocracia e guerra. Hoje nós vamos continuar um pouco dentro desse tema, só que nós vamos abordar a questão das opiniões e das fake news. Porque o que nós estamos vivendo hoje tem muito a ver com isso, com a polarização que envolve argumentos, opiniões, fatos, inverdades, desinformação, informação, e neste ambiente de rede, em pandemia, o que a gente pode perceber é a proliferação de informações que são verídicas, são inverídicas, as pessoas acreditam, por exemplo, isso aqui é o quê? Isto é uma mexerica. Não, isto é um maracujá. Mas tem gente que fala que tal coisa é tal coisa, sendo que tal coisa não é tal coisa. Então, o fake news tem a ver um pouco com isso, que mistura fatos, argumentos, persuasão, e eu queria explorar isso neste momento, principalmente depois que eu assisti um documentário que é o Dilema Social, é um documentário da Netflix que vocês podem assistir, é muito legal, acho que aqui quem assistiu... Eu vi também. Você viu também, Severino? Aquilo foi impressionante. Eu fiquei impressionado, realmente fiquei muito impressionado. Muito impressionado. Inclusive, deixa eu falar um pouquinho aqui. A gente tinha combinado de, a partir de hoje, a gente começar a linkar essas referências que a gente está trazendo aqui nos comentários. Então, o pessoal vai estar nos comentários, tá? A gente vai colocar tudo que a gente for mencionando aqui lá. Ótimo. No anterior, eu tinha falado sobre sorteio, eu vou colocar nos comentários de lá do 1 e no 2 também, para ficar Perfeito. Fácil. E esse comentário, este documentário, ele aborda muito claramente essa questão da polarização em função das redes sociais, onde nós entramos nas redes sociais nessa pandemia e qualquer comentário que a gente faça, principalmente num ambiente onde você não é conhecido, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Eu entrei na Globo News e lá na Globo News saiu uma matéria sobre o negacionismo, acho que era a história do Mourão, falando lá do mico-leão, que não tem na Amazônia, e ele acabou citando que tinha na Amazônia, ou seja, uma postagem que gerou muita polêmica, principalmente por ser uma inverdade, por explorar uma mentira. E isso foi explorado. E eu fiquei pensando sobre isso, entrei neste ambiente da Globo News e comentei alguma coisa sobre o negacionismo, porque, neste caso, o Mourão acabou fazendo uma negação da realidade, explorando uma mentira e colocando isso na internet. E eu cliquei, escrevi, não de forma talvez tão mal educada assim, mas cliquei, olha, o negacionismo está negando, tal, e é uma negação mesmo. E aí eu recebi uma avalanche de agressões, Vovô, você é um vovô, vai pegar sua fralda, vai... E eu, claro, para não entrar na vibe da guerra, não ficar nessa vibe de guerrear com esse... Porque, é claro, quando o cara faz uma agressão dessa e te chama de vovô, que tá lelé da cu, que te agride mesmo, te faz uma agressão, você, primeira coisa, é reagir. Você já reage, já quer, você pega. Então.
Mas eu falei, não vou falar isso. Aí eu falei, vou separar até meu copinho para colocar minha dentadura, e fiz uma brincadeira. E aí o cara não entendeu, óbvio que ele viu que eu não agredi, e aí ele fez outra agressão. Eu brinquei de novo, até o momento em que ele escreveu fralda com U, e uma pessoa simpática à minha causa escreveu, fala para ele que fralda não é com U, que fralda é com L. Aí eu falei, não, ele vai negar também, assim como ele está negando a Amazônia. Então, você veja que se a gente começar a querer argumentar pela verdade, não dá. que fica uma loucura. Não. É outro espaço. É outro espaço, não existe o espaço da argumentação. Isso aí não... assim, não, é completamente inútil você tentar argumentar. Assim. Acho que se você, com esse tipo de argumentação, com esse tipo de postura, né? Porque é uma postura de agressividade, de negação. Então, assim, o Augusto fala de isolar socialmente essa turma. Eu acho que não tem outro caminho, não sei, não consigo pensar em outro caminho. Porque se você fizer o que eles estão querendo, você vai entrar na vibe, vai fazer mal para a sua saúde, vai ser um negócio... Porque emociona, né? Emociona, exatamente. Perturba. Eu queria fazer um comentário exatamente disso, nessa coisa do emociona. Eu acho que a gente entrou, e isso é um efeito que vem crescendo, na verdade, né? A gente entrou num espaço completamente emocional. E muito voltado a um certo, uma generalização do outro que eu estou conversando, né? E aí isso acaba gerando posturas, tipo assim, se você falou exatamente isso, então você está nessa classificação, você é direita ou esquerda, ou o que quer que seja. E isso tem uma reação enorme, emocional, ao que eu acredito, e é agressiva. Então, assim, a pessoa não está ali para te ouvir ou para ter um diálogo. Ela está ali justamente para falar assim, se você não acredita nisso, você está tomando porrada. É para demarcar campo. É só para demarcar campo. Exato. Campo de futebol? Tipo time? Campo de guerra, né? Campo de guerra mesmo. Né? O seu time? Pode ser um time também. Adversarial, né? E tudo que você defende, eu sou contra, assim, e você nem sabe se a pessoa defende tudo aquilo, porque, no fundo, as pessoas são muito complexas, né? Você não consegue classificar em dois eixos, mas isso é classificado e isso é criado de maneira que emocionalmente... Não conseguiria, né? Não conseguiria, mas é o que a gente está vendo. Estão dizendo que existem dois lados. Existe um muro e existem dois lados. E todo mundo ou está de um lado ou está do outro lado. Nesse lugar, se você pensa diferente de mim, você faz parte do outro campo, do outro lado. E se você não está de lado nenhum? Aí você é o quê? Você é o famoso isentão. Isso não existe. Isso não existe. Você é uma pessoa covarde que não quis se posicionar, porque, na verdade, você precisa escolher dentro desse plano escasso de possibilidades. Se você se omite, você é do outro lado. E uma coisa interessante que conecta ao fake news que a turma entra nessa coisa emocional tão forte por esse mindset do nós contra eles, etc., que começa a abraçar qualquer outro tipo de mídia de informação como verdade, né? Então, assim, se eu conseguir dizer que a mídia tradicional, né, ou a Globo que é representada, ela não está trazendo todas as informações, eu vou consumir informação em outro lugar. E da onde que vem essas informações? Vem de um médico que defende um determinado medicamento ou um determinado tratamento, vem de pesquisas XYZ inventadas na rede, que são colocadas para as pessoas, e aí que começa essa coisa da fake news. E se você vai contrabalancear essa fake news, a pessoa fala, não, você está se informando errado, você está se informando com uma mídia que não é verdadeira. Então começa a se entrar em um cenário que começa a dar uma nebulosidade na verdade que é bizarro. É a nebulosidade da verdade. O fato já não é fato. Fato não significa mais nada. É a emoção que está contando. O cara acredita naquilo, a crença, e aí ele, é isso. Como assim você vem querer jogar uma dúvida na minha verdade?
querendo tirar a minha base da minha crença. Como assim? Porque por trás dessa história das fake news, na verdade, não tem isso da pessoa estar querendo, tá buscando os fatos ou alguma coisa assim. Por trás disso tem uma narrativa que está sendo construída e que a pessoa precisa acreditar naquilo para continuar apoiando quem ela apoia. E assim, é o que o Augusto de Franco, que o Rafael mencionou mais cedo aqui, o nosso amigo tá nesse canal junto com a gente, ele fala de pegajosidade antropológica. Me explica isto, por gentileza, senhor. É mais ou menos assim, você se sente pertencente a um grupo. E aí você começa a compartilhar com essas pessoas vários valores e você compartilha com eles um certo emocionar também. E aí, de repente, você se sente parte daquilo. Um grande movimento que veio para mudar, veio para limpar, veio para acabar com a corrupção que sempre crassou, sempre cresceu neste país. Apoiado, desde que ele começou. Tô contigo. Então, nós precisamos de alguém que simbolize isso e nós vamos seguir essa pessoa. Mas aí, de repente, essa pessoa ela começa a agir de uma determinada forma totalmente diferente, que não tem a ver com isso. E aí, o que acontece? Como é que você faz? Se você para olhar aquilo e percebe que o Queiroz depositou 89 mil na conta da Michelle e não existe uma explicação para isso, se você começa a questionar isso, você sai do teu grupo. E ao você realmente questionar e precisar sair, você vai entrar em contato com a dor de ser excluído. Muito bem. Muito bem. E isso, numa cultura como a nossa... É a torcida, né? A gente aprende desde cedo a não lidar com a dor. Tudo que é desconfortável não é aceito. Tudo que traz alguma sensação que a gente coloca como negativo, como ruim, e isso é dito que não é legal, você precisa de uma aspirina para parar com a dor de cabeça, você precisa do antidepressivo para parar tudo que é negativo que está vindo para você. Então, basicamente, não é bem-vindo. É muito difícil você ter a resiliência suficiente para você olhar com coragem para aquilo e falar, não, eu não quero mais isso. Porque você vai quebrar os links com a bolha que você criou ao teu redor, com seus amigos, com aí você as pessoas que pensam parecido. E basicamente, você tem que se reconstruir enquanto pessoa. E é muito difícil. O que vocês estão trazendo, que eu acho interessante do que a gente fala sobre fake news e sobre esse comportamento que o Mauai citou, é uma base completamente emocional e social, né? Porque, no fundo, assim, como eu me sinto, como eu tô, como eu lido com as minhas emoções, porque se isso não estiver bem tratado, no fundo, você vai criar realidades paralelas ou vai entrar e vai assumir essa realidade paralela simplesmente por conta desse movimento, né? E que acaba, e aí pegando outra ponta da nossa conversa, que é a opinião, acaba atrapalhando num processo de conversa que é entre pessoas de grupos separados. Então, às vezes o cara entra num embate desse da Global News para falar e vira assim, não, mas isso é a minha opinião. Assim, como se o fato da minha opinião me respeita de falar o que eu quero. Mas não é opinião no sentido de vamos abrir um diálogo, porque eu vou colocar a minha opinião, você vai pôr a sua, a gente vai conversar. Eu entro num diálogo com a possibilidade de você mudar a minha opinião, né? Mas essa turma não entra nisso. Ela entra para falar assim, ó, tá aqui, você é diferente, essa é a minha opinião, então você sai daqui. Eles usam eles destroem a noção que é legal de opinião, né? A palavra é essa. Você usou a expressão que eu acho que é isso. Vem para destruir, não vem para construir nada. Vem para destruir esta conversação que é, vamos dizer assim, um dos fundamentos da construção do diálogo democrático.
Porque a democracia é isso, ela é essa conversa que desconstitui essa autoridade top-down, essa coisa que vem de cima, de que é isso que tem que ser. A democracia é essa conversação, esses embates que tem a ver com paz, que tem a ver com resoluções, vamos dizer assim, né? É pacífico. Vamos falar disso com paz? Mas não, se é autocrático, não tem mais a ideia democrática. A ideia é doutrinar, a ideia é você pertence ao meu rebanho ou você não pertence à minha turma. Se você pensa diferente, você está excluído e você é vilão. Você é vilão. Separa, né? Acho que é separação, eu acho que E quando você entra numa conversa e você emite uma opinião, vamos dizer assim, desarmada, né? Eu acho que tem a ver isso também, né? Opinião desarmada. Quando você entra com opinião desarmada, você tá suscetível a ouvir a opinião do outro e mudar a sua percepção, né? Então, isso quer dizer, uma coisa que na política, né, cada vez mais é difícil encontrar esse espaço, né? Então, eu acho que o desafio do democrata, o desafio das pessoas que estão envolvidas nessa vibe da democracia é um pouco criar esses espaços de conversação, né, que permitam essa aprendizagem mesmo. Eu acho que é o melhor termo para clarear, né? Porque a gente está aprendendo como sociedade, como sociosferas, né? Né? Isso. Mas aí tem uma questão aí que eu acho que linka com o nosso assunto principal, que é bem interessante. Por que a gente não está conseguindo fazer isso? Aí tem as fake news, né? Mas o que acontece para as pessoas não conseguirem mais conversar? Mas é anterior a isso, né? Mas tem uma coisa aí muito interessante que a gente vem conversando há algum tempo também, que é esse bypass do córtex, do neocórtex, direto para o sistema límbico, desse sistema de fake news, dessa enxurrada de fake news. Ou seja, as pessoas entram num emocionar de guerra. Severino, por favor, bypass neocórtex. Como é esse negócio? Aí, o neurocientista, aí, como é que é o negócio? O neocórtex é a parte que está relacionada com a razão, né? Legal. A lógica. E aí, de repente, quando você vê aquelas notícias que trazem essa visão alternativa de realidade, em relação, elas estão atacando a outra pessoa, rotulando ela como alguém comunista, alguém pedófilo, alguém alguma coisa, alguém que está fazendo uma coisa que não é aceitável. E o que isso estimula em você? Isso estimula a raiva, isso estimula a mágoa, ódio, agressão, ódio. E nesse lugar você não consegue pensar direito. Não. Então, a questão das fake news em si não é nem você chegar e conseguir conversar e falar, olha, isso aqui não é real, isso aqui, se você pegar tal e tal notícia, você vai ver que tal e tal coisa é assim. A questão é como o Steve Bannon, que é um dos artífices dessa história toda, coloca, encher a área de merda, encher a zona de merda. Falando o tempo inteiro, falando em verdades para gerar confusão. Lota um monte de fake news, Mauá. Joga um monte de fake news na rede, ao mesmo tempo uma enxurrada, que aí você não tem como. Você vai pegar e falar da história da Amazônia, do mico-leão, enquanto tem mais dezenas de outras coisas sendo jogadas ali. O que acontece com isso? Não se forma nada de verdade, opiniões que se coadunem e que, de alguma maneira, criam uma realidade sadia, uma realidade sobre o fato, uma realidade sobre as questões que importam. Um campo distrativo. Você cria trocentas mil distrações ao mesmo tempo para as pessoas, impedir as pessoas de terem uma conversação. Daqui a pouco tem trocentas coisas ao mesmo tempo e você não consegue manter a linha e conversar sobre um ponto só. Não Não adianta, fica e a mentira,
a E conversa. a mentira, nesse caso das redes, a mentira ela é 6 vezes mais veloz do que uma verdade, do que um fato verdadeiro. Então, até desmentir aquilo que é o que você está falando, até desmentir que aquele mico-leão não é no Rio, já foi, ninguém já acreditou que tem mico-leão no Guarujá, entendeu? Em qualquer lugar. E mais importante, capturou a pauta. Em vez de falar dos 89 mil, não foi 89 mil que depositou lá na conta da mulher, da mulher do Bolsonaro, em vez da gente conseguir falar sobre isso, que é impressionante um presidente da República não ter respondido uma pergunta, e lógico que ele não vai responder, porque não tem explicação. Não tem. Não só não respondeu, como agrediu o repórter, né? E a gente não consegue falar nisso, porque a pauta vai sendo capturada, e vai sendo capturada pelo mico-leão dourado. Aí eu estava conversando com meu primo ontem, ele falando, mas isso é teoria da conspiração? Você falar que ele está falando isso porque quer, que não sei o quê, na verdade ele é tosco mesmo? Não é isso. Pode até ter uma tosqueira, mas a tosqueira não vamos nos preocupar em checar o que é verdade, vai ter alguma coisa que a gente vai colocar ali que está equivocada, e isso não é ruim, isso é bom para nós, porque gera atrito, gera a máquina da inimizade, do ressentimento, continua a circular. E isso é que a gente precisa. Vamos capturar essa pauta e ninguém vai falar dos 89 mil que ninguém sabe como é que vai parar na conta da minha esposa, por exemplo. Enquanto isso, o que vai acontecendo? Enquanto vai confusão toda para as pessoas, vamos dizer, chamando aí na opinião pública, e acontece tudo isso na imprensa e tal, por baixo esses autocratas vão fazendo decretos e leis que vão derruindo a nossa convivência democrática. Eles vão ganhando poder. Por isso que é muito importante o que nós estamos falando aqui. Eu acho um prazer conversar com vocês sobre isso, sobre o populismo autocrático, que é isso. O populismo está usando das fake news, o populismo autocrático está usando das fake news, da mentira, para colocar todas as pessoas em suas convivências guerreiras, para que ninguém mais possa conviver de modo pacífico e transformar a opinião, e melhorar, e trocar ideias. Então, é muito sério. Olha, meu tempo aqui do nosso projeto já deu 22 minutos e 25 segundos, chegou na parte que nós encaminhamos para os 10 minutos, ou agora 8 minutos finais, 7 minutos e meio finais, para a gente dar uma fechada nisso, fazer uns lances, ter insights e vamos que vamos. Eu vou falar rapidamente aqui uma coisa que é muito importante, que isso que a gente está conversando sobre essa enxurrada das fake news, de encher a zona de merda. Existe um texto que foi publicado no Dagobah, um site de inteligência democrática ao qual a gente está associado. Nós vamos colocar aí nos comentários também. Tem um livro muito bom que bastante gente está lendo, inclusive, que se chama Os Engenheiros do Caos, de um cara, de um italiano chamado Giuliano da Empoli, e ele fala bastante sobre isso, com bastante embasamento. E tem dois filmes, um deles até eu não conferi ainda, que é o The Brink, sobre o Steve Bannon, que é esse artífice de toda essa onda populista, de uma boa parte, pelo menos, da questão da onda populista, principalmente associada ao Trump e ao Bannon. Então, e tem um outro filme que eu assisti que é excelente, recomendo muito, que se chama American Dharma, que é uma entrevista com o Steve Bannon. É isso. E tem o Cambridge Analytica sobre isso. A Cambridge Analytica também, lógico, está associado. O meu inglês é Cambridge, tá, gente? Por favor, aí, o meu inglês é Cambridge. Eu queria fazer um comentário. Fala, Rafael, desculpe, aí eu faço. Não, tenho só uma lembrando aqui, porque eu sou ruim de lembrar nome, mas é uma série que tem no HBO, se não me engano, que se chama Years and Years, que é uma ficção científica de um tempo não tão muito distante, né, onde os populistas vão dominar e toda essa tosqueira, né, que a gente está chamando de tosqueira, que predomina nas relações de opinião, né, nas nossas relações de modo geral também, né? Então é muito interessante. Vai, Diogo, manda aí. Fazer o meu comentário final, na verdade, ele vai um pouco na linha do como os democratas, né,
lidarem... Eu acho que o desafio hoje dos democratas é lidar com toda essa guerra sem entrar nela, né? E eu acho, pegando aí o teu gancho inicial da tua história, Mauai, foi exatamente essa tua postura, né? Você falou, pô, o cara botou ali, queria me botar em guerra, cara, eu brinquei com isso, joguei para o lado, joguei para o outro, a gente fez diferente. Isso seja nas mídias sociais, seja com nossos familiares, etc. Então, eu acho meio que cortar os é meio que cortar os laços de reverberação, né? Assim. Exato. E aprender a encontrar algum diálogo dentro disso, né? Claro. Umas coisas de achar, beleza, brinquei com isso, abri algum flanco, vamos conversar. Isso. Né? E eu acho que esse é o grande... Isso. E você falou uma coisa legal, chamando a atenção para isso. Você falou de humor, que eu brinquei. Para você brincar com alguma coisa, você precisa ter distanciamento daquilo. Distanciamento emocional, porque se você vai na reação, você não está tendo distanciamento, você está sendo guerreiro. Você está sendo um militante da sua doutrina, da sua ideologia. Você já entrou na guerra. E o humor é justamente isso. Por isso que ditadores, autocratas odeiam artistas, odeiam humoristas. Por quê? Porque os humoristas, eles não têm essa coisa da autoridade para eles. A autoridade tem que ser desmontada. Por quê? Porque o ditador quer obediência, quer isso. Aí entram os humoristas. Então, quando você quebra com humor, com uma brincadeira, você corre o risco de ganhar uma pessoa que fica teu fã, como já aconteceu comigo em algumas conversações na internet. Não que eu não tenha entrado em umas que eu fiquei pé da vida, mas eu aprendi que não é assim, pelo menos comigo. Eu prefiro não levar essa vibe para frente. Mas é isso. O humor é muito importante. O humor ele quebra essa transmissão de raiva de um lado para o outro. Né? Ele quebra essa passagem de um lugar para o outro dessa energia. Então, é o amor e o humor. Não à toa o Humberto Eco, no Nome da Rosa, conta uma história de um livro perdido que, na verdade, estava lá no convento e que estava sendo escondido de todas as formas. Esse livro, hein? É o filme. Basicamente, o cara estava falando do humor, né? do poder do humor e do riso. Então, eu escolhi trazer isso para a gente encerrar, para pelo menos a minha fala aqui. Bacana. É isso, tem uma frase muito grande que o humor tem, né? Tem uma frase de humor que eu gosto de usar, que o cara fala assim, não leve a vida tão a sério, você não vai sair vivo dela mesmo. Você já viu duas pessoas brigando e rindo? É bom essa. Não dá para brigar rindo. Isso, gente. Democracia, legal. trocar ideias. Democracia é isso, como obra de uma construção, uma pedalada, subimos juntos, vamos lá, não concordo, discordo. Não é guerra, é discussão, podemos discutir. Claro, podemos discutir, eu não concordo com isso, mas tem a ver com argumentação, força. Se você quer que o outro aceite algo pela imposição, pela força, pela obediência, está mais no ambiente da democracia, está no ambiente da hierarquia, da autocracia, da obediência, da força, do poder pela força. Mas é isso. Temos aí 1 minuto e 30 segundos para as nossas considerações, meus queridos. Que prazer estar com vocês em mais 30 minutos aqui do nosso Conexões Democráticas, esperando outros convidados para breve. A nossa conversação foi muito ótima. Eu agradeço aqui e fechando aí 15 segundos para cada um. Vai. Obrigado, gente. Foi um prazer. Até a próxima. Mauai, você funcionou bem como âncora. Um abraço. Pô, que isso. Eu tô mais para balão mágico do que para âncora. Grato, gente. Pode ser. Foi uma conversa muito bacana. Curti. Valeu. Abraço. Valeu, garotos. É isso aí. Peraí. Bom, fechando aqui, tem mais um minutinho. Eu gostaria de destacar, então, todos os links sobre essa conversação. Vocês vão ter aí no... Gente, engasguei aqui. Na página embaixo aí, nos lugares de link. Nos comentários. Isso. Além do que, fica aqui a minha dica. Assista o Dilema Social, que está na Netflix, que realmente tem tudo a ver com essa conversa que nós estamos tendo aqui. E você que está interessado em ampliar essa conversa, deixa suas perguntas, manda para a gente, onde é que acha isso, porque democracia é
interatividade, conversação, aprendizagem. O tempo inteiro nós vamos aprender que a vida se constrói caminhando. É caminhando que se faz o caminho. Muito obrigado a vocês, obrigado a todos, meus queridos. Um grande abraço. Até a